João 16. Cadê, meu Deus? 8. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, mas não deixareis, mas me virei mais. E o juízo, porque já o princípio desse mundo está julgado. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, né? Que através do Espírito Santo a gente tem o poder de conhecer a Jesus. Através do Espírito Santo, a gente tem a lembrança de Jesus. Através do Espírito Santo, a gente tem a lembrança do que Jesus veio fazer na terra. O porquê Deus mandou Jesus aqui na terra. É através do Espírito Santo que a gente tem essa lembrança. Porque o Espírito Santo veio para que a gente não fique órfão, que a gente lembre do passado, a gente lembre do que o Senhor Jesus passou aqui na terra. É através do Espírito Santo. Mas para a gente lembrar, a gente tem que conhecer verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. A gente tem que saber o verdadeiro Cristo. A gente tem que saber o que Jesus vai fazer aqui na terra. É através do Espírito Santo. A gente dá lugar ao Espírito Santo. Ele vai nos convencer. Ele vai nos mostrar o porquê Jesus veio ao mundo para morrer por morte de cruz por cada um de nós. Através do Espírito Santo, a gente é convencido do nosso pecado. Através do Espírito Santo, a gente vê o nosso pecado, onde a gente está errando. É através do Espírito Santo. Ele nos mostra, ele nos consola. Isso é o Espírito Santo da verdade. Porque ele está nos mostrando o nosso pecado. Ele está nos mostrando a verdade. Que o caminho que a gente está andando não é o caminho certo. Ele nos mostra qual é o caminho que a gente deve andar. Ele nos mostra a verdade. Qual é o caminho verdadeiro que a gente deve andar? É esse o caminho do mundo que todo oferece? Ou o caminho de Cristo, que é o caminho da verdade, o caminho da fé, o caminho da vida? Isso o Espírito Santo nos mostra. Quando a gente aceita Jesus, a gente já tem o Espírito Santo, mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente é batizado nas águas, o Espírito Santo já habita ali conosco. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, é porque a gente deixou o pecado. A gente ali quis que o Espírito Santo habitasse em nós. A gente buscou o Espírito Santo. A gente ali foi atrás do Espírito Santo. Então, a recompensa de buscar o Espírito Santo é obter os dons do Espírito Santo. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias, na busca do Espírito Santo. Porque se a gente não temos dons ainda, não somos batizados com os dons. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, se a gente dá lugar ao Espírito Santo, se a gente buscar o Espírito Santo como Deus quer, a gente vai ter nossos dons dispostos. Porque muitas vezes a gente tem um dom, mas a gente não sabe ainda direito expressar qual é o dom que o Espírito Santo nos concedeu. Para isso, para a gente ser batizado com o Espírito Santo, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Buscar ser batizado pelo Espírito Santo. Porque a gente tem que ser batizado pelo Espírito Santo para a gente verdadeiramente buscar mais a Cristo. A gente buscar mais. Muitas vezes a gente não é batizado, a gente fala, meu Deus, por que eu não sou batizado, fulano é? Porque eu não tenho um dom, fulano não tem. Porque fulano buscou. Ou ainda não é o tempo seu de ter ainda o dom do Espírito Santo. Porque muitas vezes você tem, mas você não sabe usar. Você não sabe usar. Você pede. Deus vem, te batiza com o Espírito Santo, te dá o dom, mas você não sabe usar. Você acaba se perdendo no caminho. Muitos aí acabam saindo da presença do Senhor porque não soube usar o seu dom. Não soube usar. Muitos profetas estão enganando. Muitos falsos profetas enganam. Mesmo que a pessoa tenha aquele dom do Espírito Santo, acaba perdendo, porque está levando pelo outro caminho. Se Deus te deu dom, é para você levar o Evangelho na casa do Senhor, para trazer pessoas para o Senhor, para curar, não para ganhar através desse dom, não para ganhar bens materiais através desse dom. Se Deus te deu o dom,
É para você usar na casa do Senhor. Para o fim daquele dom é para você buscar alma. É para você buscar sua salvação. Não para você acabar destruindo a sua vida. Porque o dom é maravilhoso. Que Deus te deu, o dom é maravilhoso. Mas se você não saber usar, você vai cair. Você vai acabar destruindo a sua própria. Você vai ter essa própria condenação através daquilo. Porque você não soube usar o seu dom. Você acaba perdendo. Porque tem tanta gente aí que perde o seu dom do Espírito Santo porque não soube usar. Não soube cuidar. Se Deus te deu, cuide, zele. Porque Deus quer isso. Que se te deu o Espírito Santo, te deu o dom do Espírito Santo, Ele quer que você cuide cada dia mais. Para que o Espírito Santo se aproxime cada dia mais de você. Que cada dia mais você venha realçar aquele dom. Aquele dom vai ser mais usado por você. Mas se você não usar direito, se você querer ganhar bens materiais, fins materiais com aquilo, você vai acabar perdendo. Vai acabar caindo em condenação. Porque eu gosto muito de ficar vendo vídeo. E eu vejo tanto. Pode ser que aquela pessoa tenha o dom. Mas é tanto absurdo que a gente ouve. De profetas. Muitas das vezes é batizado com o Espírito Santo. Tem um poder ali. Mas não sabe usar. Não sabe usar. Aí quer usar para ganhar dinheiro. Quer usar para ser grande na mídia. Do que adianta? Do que adianta isso? A gente que está aqui, a gente conhece a palavra do Senhor. A gente tem que buscar os dons espirituais. É para o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é que a gente quer se perder nesse mundo, não. Porque esse mundo quer nos mostrar tanta coisa boa. O mundo quer nos mostrar tanta coisa boa. Por isso que muitos como é que fala? Quer ir para a mídia, quer ser o top do top ali na internet, para os seus fins. Aí mostra ali que cura, que salva, que não sei o que. Mas ali você está mentindo, você está pecando. E um dos piores pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E os piores pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, a gente tem que cuidar com zelo, com amor e com cuidado, para que ele não venha se afastar da gente. Para que a gente não fique sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque se ele é tão importante, se não fosse importante na nossa vida, não seria o pior pecado. Não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que ela é importante na nossa vida. A presença do Espírito Santo. Porque se não fosse, Jesus não subia ao céu e nem falava: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu deixei o Espírito Santo aqui com vocês. Para consolar, para guiar. Então é tão importante a presença dele na nossa vida. A gente não vê, mas a gente sente a presença do Espírito Santo. A gente não vê a Deus, mas a gente sente a presença de Deus. É só um vento impetuoso, mas a gente sente. Um vento que a gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que ali é um Espírito bom, um Espírito Santo que veio e está sussurrando no nosso ouvido. Vai por aqui, filha. A gente sabe o que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos guia pelo caminho da verdade. O Espírito Santo nos guia o caminho que a gente deve seguir. Então, por isso que a gente fala sempre, ter ouvido sensível. Porque se a gente não tiver ouvido sensível, a gente não vai ouvir. E a gente acaba se perdendo no caminho. Por isso que a gente tem que estar com o ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. João 16. O Espírito Santo, que eu falei, ele convence do pecado. Como alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso pode, e é por oração do Espírito Santo, também conhecido como Espírito Santo da verdade. É o que eu falei aqui. Quando a gente entende de onde é que a gente está pecando, qual é o nosso pecado, qual é o nosso erro, quando a gente aceita que a gente pecou, porque não adianta a gente falar que a gente pecou, a gente fez aquele erro, e a gente não
não falar que a gente errou, não confessar que a gente errou. Por isso que a gente tem que confessar o pecado. Quando a gente aceita Jesus, a gente deixou aquela criatura velha lá, se passou. Quando a gente aceita Jesus, é batizado nas águas, a gente se torna nova criatura. Então a gente vai entender o que é o pecado. Muitas das vezes a gente vivia ali, não entendia o que era o pecado, não entendia qual mal fazia a gente ser aquele pecador. Hoje a gente peca, mas a gente é o pecador que se arrepende. A gente é o pecador que se arrepende, a gente sabe, mas a gente é um pecador que se arrepende. A gente não é aquela criatura velha que a gente pecava e continua na mesma coisa, na mesmice, pecando. A gente falava, voltava para trás, voltava de novo, continuava fazendo o mesmo erro. Mas hoje não, a gente entende qual é o tão grande o pecado. Por isso que a gente tenta cada dia mais se desviar do pecado. Porque a gente tem o Espírito Santo que nos convence do pecado. Filha, isso não é para você fazer. Esqueça, não é para você fazer. Isso não agrada a Deus. O Espírito Santo nos mostra o que agrada e o que não agrada a Deus. Isso só basta, como eu falei, a gente estar atento ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre está nos mostrando o que é pecado, o que não é pecado. Porque ninguém é criança, ninguém é bebê para não saber o que é pecado. Para não saber qual é o errado e o que é certo. Cada um sabe. Mas tem tanto adulto que continua pecando, errando e continua praticando o mesmo erro, mesmo sabendo a palavra do Senhor. Como é que o Espírito Santo vai habitar nessa pessoa? Como o Espírito Santo vai habitar naquela pessoa se você está errando, está pecando e está continuando fazendo a mesma coisa? Se você sabe que é errado, para que você já vai fazer? Agora eu pergunto, como é que o Espírito Santo vai habitar em você? Como é que você vai ouvir o sussurrar do Espírito Santo no seu ouvido? Não vai ouvir. Não vai ouvir. A gente tem que confessar o nosso pecado, pedir perdão a Deus, para que o Espírito Santo venha habitar cada dia mais na nossa vida. Porque uma vida sem Espírito Santo é uma vida sem cor, sem luz, sem brilho. Porque quando a gente vivia no mundo, achava tudo lindo, maravilhoso. Mas quando a gente botava a nossa cabeça no travesseiro, só Deus sabe o que passava na nossa cabeça. Só Deus sabe. Quando a gente vivia no mundo, eu nunca fui de beber, nunca fui de festa. Mas muitas das vezes, a gente deixava o inimigo usar nossa mente. Porque a gente não conhecia o Espírito Santo. A gente deitava a ler tanta coisa que passava na mente, tanta coisa que passava na mente. É porque muitas das vezes a gente ali no mundo, a gente praticava erro, pecado, porque muitas das vezes a gente era usado pelo inimigo. Deixava ser usado pelo inimigo para fazer certas coisas. Aí você pensava, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas hoje em dia, a gente com essa palavra de Deus, a gente, mesmo que ele tente nos colocar cor na nossa cabeça, tente querer destruir a nossa vida, mas a gente tem o Espírito Santo que está conosco. A gente tem o Espírito Santo que nos convence. Filha, não ouve essa pessoa, não ouve isso. Ouve o que eu te falo. Ouve o que eu te falo. Faça o que eu te mando fazer. Vá pelo caminho que eu te mando ir. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Olhe para frente, que é Jesus. Por isso que a gente tem que pedir Deus, a gente tem que pedir a presença do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo, a gente não é nada, a gente somos folha seca. Mas com o Espírito Santo de Deus, a gente é mais forte. A gente tem mais ânimo, a gente tem mais fôlego de vida. Porque o Espírito Santo é fôlego da nossa vida. Sem o Espírito Santo, a gente se torna aquele vale. Sem o Espírito Santo, é como se fosse tudo se tornasse seco. Não tivesse vida, não tivesse cor. Mas quando a gente a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo, tudo é lindo, tudo é, mesmo na tribulação, mesmo passando por prova, por luta, a gente é mais forte. A gente tem mais garra, a gente tem mais firmeza. Que a gente venha buscar mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nos transforma. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador,
recebe o Espírito Santo, que atua na nossa vida para a salvação. Por isso, o Espírito Santo é chamado Espírito Santo de vida. Gostaria que os irmãos abrissem Romanos 8. Aleluia, Jesus. Romanos 8. Aleluia, Jesus. Romanos 8 que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Aqui, que nem está, como é que fala? Claro aqui pra gente. O Espírito Santo nos dá vida. O Espírito Santo nos livrou do pecado. O Espírito Santo, ele nos faz entender qual é o pecado da carne que a gente não pode cometer. O Espírito Santo, ele me mostra que aquele pecado que eu cometia antes, hoje eu não posso mais fazer aquele pecado. Porque hoje eu entendo que Jesus morreu ali em morte de cruz para me salvar dos pecados, para me salvar daquele pecado que a gente fazia. Hoje a gente não pode fazer mais, porque o Espírito Santo nos convence a não praticar aquele pecado da carne. Porque a carne, muitas vezes a gente fala que a carne é fraca, mas o Espírito Santo é maior. O Espírito Santo é maior do que a carne. Por isso que a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo para que a gente não venha cometer o que a carne quer. Se a gente for fazer a vontade de tudo que a carne quer, a gente viver em pecado. Mas a gente tem que ser mais forte do que a carne e que o Espírito Santo venha nos habitar mais ainda na nossa vida, no nosso coração, para que a gente venha resistir. Para que a gente venha resistir. Porque muitas vezes a gente luta contra o pecado da carne. A gente luta. Mas o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele intercede por nós. Para que a gente não venha cair em tentação. Para que a gente não venha cair no pecado. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito Santo da vida. Ele é o Espírito Santo da vida. Porque ele está ali o tempo todo a nos mostrar que ele é o Espírito Santo. Que a gente não caiu naquele pecado, porque ele nos puxou. Ele está ali intercedendo por nós. Por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Porque ele é o Espírito Santo da vida. Aleluia, Jesus. Ele nos guia. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos ensina como viver com Deus, como Deus quer. Ele mora dentro de nós e nos ajuda a encontrar o caminho que devemos andar. Ele é o que nos ajuda a interpretar a Bíblia e aplicá-la em nossa vida. Gostaria também que os irmãos abrissem, não precisa abrir, mas quem quiser, em Gálatas 5. Gálatas 5,16, que diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não faças coisas que
queres? Que o Espírito, ele nos mostra o caminho que a gente deve andar. Ele tira o pecado da carne da gente. Em nome de Jesus, a gente tem que buscar sempre a presença do Espírito Santo. Ver quanto é importante a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ver como é importante a presença do Espírito Santo. Por isso que desde que a missionária começou a dar esse ensino, eu falei, esse ensino não é em vão. Tanta coisa que a gente aprendeu através desse ensino. Tanta coisa que a gente não sabia. Na verdade, a gente não sabia. Mas hoje, com a busca, com o ensino que a missionária deu, com cada ensino que os irmãos deu aqui, esclareceu a minha mente principalmente. Principalmente esclareceu a minha mente. Muitas das vezes eu estava perdida assim, mas hoje Deus esclareceu um pouco a minha mente. Em nome de Jesus, porque eu sei que a gente vai ver frutos maiores aqui. A gente, através desse ensino, a gente vai ver fruto. E a gente está vendo. A gente já está vendo o fruto desse ensino. A gente já está vendo. Porque a gente, mesmo nervoso, eu estou nervosa. Ontem e hoje eu fiquei só Jesus. Só o Mário sabe que estava dentro de casa. Mas, graças a Deus, a gente está aqui. A gente está conseguindo falar. A gente está conseguindo conter mais o nosso nervoso. Isso é a presença do Espírito Santo. A gente está conseguindo falar porque o Espírito Santo está nos convencendo a buscar, a se desgarrar desse nervoso, desse medo. Hoje eu fiquei nervosa, mas cheguei em casa, fui dar uma lida mais ali me ajudando. Eu já vim para cá mais calma. Mesmo assim, o nervoso tem que ter o nervoso. Tem que ter o nervoso, a gente não pode ficar... Porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra de responsabilidade. É palavra de responsabilidade. Por isso que a gente tem esse nervoso. Mas é para a gente ter mesmo, em nome do Senhor Jesus. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão e temperança. Esse aqui é principalmente para nós cristãos, que está lá na casa do Senhor. Porque esses frutos aqui do Espírito Santo é para nós cristãos. Isso serve de base para nós cristãos. Porque se a gente aceitou Jesus, a gente tem que ter amor pelo próximo. A gente tem que ter amor, tem que ter alegria. A gente aceitou Jesus, a gente tem que mostrar para os outros que somos alegres. Temos amor um por outro. A gente tem que ter fé, bondade. Bondade um para o outro. Mostrar diferença. Esse é o fruto do Espírito Santo. Mostrar diferença para o povo que muitas das vezes não acredita na gente. Muitas das vezes vê e fala, fulano aceitou Jesus, está na mesma coisa, não mudou nada. Como é que está? Como é que o Espírito Santo está habitando na gente se a gente aceitou Jesus e não mudou nada? Continua a mesma coisa. Não tem amor por ninguém. Não tem bondade por ninguém. É na ignorância, é na arrogância. Como é que o povo vai ver a diferença? Não vai ver diferença. Aceitou Jesus, está a mesma coisa? Aceitou Jesus, está a mesma coisa, a mesma pessoa? Não, a gente aceitou Jesus, a gente recebeu o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, principalmente a paz. A gente tem que ter paz na presença do Senhor. Longanimidade, benignidade, bondade e fé. Oi, mas todo mundo, principalmente eu. Aleluia, Jesus. Porque isso mostra a diferença, irmão, para a gente que está aqui na casa do Senhor. Quando a gente sair fora, que nem sempre, o pastor sempre nos ensinou. Quando a gente sair fora, a gente tem que mostrar a diferença. Eu não posso esquecer do que ele nos ensinou. Eu não vou esquecer, ele ensinou tanta coisa aqui para a gente. E ele já deu esse estudo para a gente sobre o Espírito Santo. Ele já deu esse estudo para a gente do Espírito Santo. E ele sempre falava, quando sair na rua, mostra a diferença. Dá a paz do Senhor ao seu irmão. Mostra o amor para o seu irmão. Ele sempre nos ensinou isso. Isso eu sempre vou levar. Eu sempre vou guardar isso aí. Porque a gente tem que mostrar a diferença. A gente não é que nem fulano, a gente não é que nem ciclano, a gente não é que nem crente dali e o crente daqui. A gente é a gente. A gente tem que mostrar a diferença. Como
como a gente sabe, mostrar a diferença. É da paz do Senhor, o irmão, dá bom dia, dá boa tarde. Quem não quiser responder, amém. Mas você deu a paz do Senhor. Você deu boa tarde, deu boa noite. Você conversou com a pessoa. Você se atentou para alguém que esteja precisando de uma palavra. Porque muitas das vezes a gente passa tão despercebido, mas tanta gente que precisa só de uma palavra de ânimo, de amor. Tanta gente aí que está precisando disso, principalmente, que um dos dons é esse, o melhores dons, é o amor. É o amor. E muitas das vezes a gente está disperso disso aí. O povo aí fora precisa de amor, gente. Precisa de amor. O amor cada dia está se esfriando. E é um dos dons. E está se esfriando cada dia mais que passa. O amor para o outro. Está se esfriando. Está se esfriando. E a gente precisa, o povo aí fora precisa conhecer o que é o amor de Deus por nós. Conhecer o amor do Espírito Santo na nossa vida. Porque se a gente deixar isso morrer, o amor, o carinho de um para o outro, vai se acabar. Vai se acabar. Porque adianta a gente vir para a igreja e ficar sentado e não ter amor por ninguém, odiar todo mundo. Do que adianta a gente vir? A gente tem que ter o amor, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Deus mandou seu único filho para morrer ali, morte de cruz. Foi por amor a cada um de nós. Como é que a gente vai esquecer do amor? Como é que a gente vai deixar o amor se esfriar, o amor acabar? Não pode. A gente tem que, mesmo que está tudo mudando aí, mas a gente tem que deixar esse amor crescer mais ainda. Principalmente para nós que somos cristãos. A gente tem que mostrar a diferença. A diferença. Porque o povo não quer acreditar na gente. O povo não quer acreditar na palavra do Senhor. Quem não conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, muitas das vezes, quando tem evangelismo, muitos não querem conhecer a palavra do Senhor. Sim, está ignorando a palavra do Senhor. Por isso que a gente tem que mostrar a diferença. Chegar com amor, com carinho para aquela pessoa. Porque a gente vai, como está o projeto aí, de evangelizar, de entregar folheto. Por isso que a gente tem que se arrumar. A gente tem que arrumar aqui dentro. Mas é arrumar espiritual. Tem que ter o ajuste espiritual. Porque a gente não pode sair de qualquer jeito, de qualquer forma. Não podemos sair, porque a gente tem que estar forte, principalmente espiritualmente. A gente tem que pedir muito a Deus, porque a gente sabe como é que está aí as coisas. Muitos não querem ouvir, muitos estão vindo com ignorância contra a palavra do Senhor, mas a gente tem que estar forte, firme, principalmente, para que a gente não venha perder nossa paciência. A gente tem que ter, como é que fala? Isso, irmão, que eu não sei falar, isso aí. Para que a gente não venha perder nossa paciência. Porque o ser humano não está sendo fácil lidar com o ser humano. Mas com a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo nos capacita. Através do Espírito Santo, podemos viver de maneira digna. As nossas atitudes de Cristo são conhecidas como fruto do Espírito Santo. Foi o que eu falei aqui. E também o Espírito que nos capacita para testemunha de Cristo e ensinar e fazer boas obras. Porque a gente que está na casa do Senhor, a gente tem que aprender a fazer boas obras. Não só, como é que fala? Entregar sopa. Tudo isso se forma em frutos do Espírito Santo, em boas obras. Mas boas obras também envolvem a palavra do Senhor. Essa aqui que é o mais importante, é isso aqui. Essa aqui que é a boa obra. Levar a palavra do Senhor com mais condescendimento e sabedoria. Porque não adianta a gente levar a palavra do Senhor de qualquer forma. De falar de qualquer jeito.
Porque tem muita gente aí na rua que conhece a palavra do Senhor muitas das vezes mais do que a gente. Por isso que eu falo que a gente tem que ter preparado para quando a pessoa nos rebater, a gente saber o que falar. A gente saber o que falar, porque não adianta a gente ir, uma pessoa rebater, te pedir uma palavra sobre aquele assunto e você não saber nem para onde vai, nem para onde vem. Por isso que a gente tem que estudar a palavra do Senhor. Esse aqui, a Bíblia, é o caminho. Isso aqui a Bíblia não ensina aonde a gente vai, para onde de onde a gente veio, principalmente. Isso aqui nos ensina tudo. Por isso que a base de tudo está aqui dentro. E através do Espírito Santo que ele nos dá discernimento para a gente entender a palavra do Senhor. Quando a gente pede Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia, fica comigo. A gente tem mais clareza. Mais clareza. A gente tem mais discernimento para entender a palavra. E é por isso que a gente tem que buscar mais e mais. Porque quando a gente... Porque eu creio em nome de Jesus, que essa igreja... Eu creio porque a gente tem que profetizar. A gente tem que profetizar. Eu creio que essa igreja vai crescer tanto, que eu creio que cada canto aqui vai ter um templo. Em nome de Jesus, porque a gente tem que profetizar coisas boas. Porque a gente não vai profetizar coisa ruim. A gente tem que profetizar coisas boas. Porque o Senhor Jesus abriu aqui esse templo aqui com pessoas que foi resgatada por Cristo. Está aqui na presença do Senhor, graças a Deus. Né? Porque eu sei que Ele tem boas obras para a gente fazer. Ele tem coisas boas para a gente fazer. Só basta a gente continuar na toada. Não desistir. Continuar, porque se a gente continuar, a gente vai ver as nossas boas obras. A gente vai ver o fruto do que a gente plantou. A gente vai ver o fruto. Se a gente está plantando coisas boas, é óbvio que a gente vai ter coisas boas. Mas se a gente estiver plantando coisas, cultivando coisas ruins, a gente vai ver coisas ruins no nosso futuro. Por isso que a gente tem que plantar coisas boas aqui. Porque o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é alegria. Então a gente tem que plantar isso. Para a gente colher no futuro isso. Viver bem na presença do Senhor. Viver bem no Espírito Santo. Porque Deus, Ele quer que seus filhos sejam felizes. Vive bem. Ele quer que cada um de nós vive bem. Porque Deus não quer que um filho dele viva em miséria. Deus não quer que um filho dele viva em sofrimento, em tristeza. Por isso Ele enviou o Espírito Santo, Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da vida, para estar conosco. No momento de tristeza, o Espírito Santo vem e me consola. No momento de angústia, o Espírito Santo vem e tira aquela angústia, me dá alegria. Por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo. Por isso que Deus deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar vida. É tanto amor que Deus tem pela nossa vida. Por isso que a gente tem que entender qual é esse amor. Imagine, Ele mandou seu único filho para morrer por amor a nós. Como é que a gente vai retribuir esse amor para Deus? Fazendo boas obras. Vivendo o fruto do Espírito Santo. Isso que Deus quer que a gente faça. Isso é o fruto. Isso Deus quer ver esse fruto na nossa vida. Porque a gente muitas vezes a gente não entendia quando a gente vivia no mundo. A gente não entendia nem o que era amor, irmão. Nem o que era amor. O amor da gente era passageiro. Estou falando amor assim para nós mesmos. Amor dentro da gente. O amor dentro da gente. Estou falando nem só para o amor para o próximo, é dentro da gente. Muitas das vezes a gente não tem amor nem para a gente mesmo. Do modo que a gente vivia. Isso era amor? Não era. Não era amor que a gente tinha por nós mesmos quando a gente vivia no mundo. Não era amor. Hoje que a gente conhece Jesus, a gente sabe o que é o amor. Por nós mesmos. O amor pelo próximo. Porque quando a gente sabe o que é amor por a gente não comete o pecado contra a gente mesmo. A gente sabe viver bem. A gente tem alegria. A gente sabe ter alegria com a gente mesmo. A gente não precisa só do outro para ter alegria.
A gente precisa de alegria para a gente mesmo. Dentro da gente a gente sente alegria. Mesmo só a gente está alegre. Isso é a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E ele, o Espírito Santo, nos dá os dons. Que nem o presbítero Mário falou sobre os dons do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12. Que nem ali, Deus ali, o Espírito Santo batizou aquele povo ali com dons. Com dons. Então a gente tem que buscar os dons de profetizar, dom de visão. Tem tanto dons, que nem eu falei no início. A gente tem que buscar o dom do Espírito Santo, mas a gente tem que estar capacitado para receber esse dom. Para que a gente não venha acabar perdendo por nossa própria mão, jogando fora. Mas a gente tem que estar capacitado para que a gente venha receber. Quando a gente receber o dom do Espírito Santo, a gente saber usar. Saber usar. Porque a gente não adianta usar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não adianta. Ele vai dar, Deus vai permitir que a gente seja batizado com o Espírito Santo quando Ele vê que a gente está capacitado, que a gente sabe usufruir daquele dom. E aí sim, Ele vai me capacitar, Ele vai me batizar com o Espírito Santo de Deus. Ele vai me dar o dom, que Deus sabe qual é o dom. Se Ele me deu o dom, é para eu saber usar. Porque não adianta eu receber o dom do Espírito Santo e não saber usar. Porque nada adianta. Nada vai valer. Se eu tenho e não saber usar, do que vai adiantar? Eu tenho que saber usar e usufruir. E saber lidar com aquilo. Porque a gente tem um dom, tem o dom de profetizar, o dom de visão. Não é fácil. Eu creio que não é fácil. Você vai ter dom de visão, coisa que você não sabe nem discernir o que é aquilo, mas Deus te mostrou. Você não sabe nem o que fazer com aquilo, com aquela visão. Você não sabe. Aí você tem que pedir a Deus o discernimento. Aí Ele vai te mostrar qual é o passo que você vai seguir, qual é o caminho que você vai seguir, o que é que você vai fazer. Mas se você tem aquilo ali, Deus deu a visão, e você não nem saber buscar a Deus para Ele te mostrar o que significa aquilo, do que vai adiantar? Nada. Por isso, quando Deus te deu dom de visão, ou dom de profetizar, dom de cura, você sabe usar. Porque você pode receber o dom de cura e estar curando pessoas e cobrando não sei quanto para curar aquela pessoa. Qual é o valor disso? O Espírito Santo te batizou com dom de cura, é para você mostrar a glória de Deus. Não tá cobrando por aquilo. Porque disso nada vai adiantar. Naquele momento ali, você está recebendo. Qual é o seu futuro com esse dinheiro? Isso está agradando a Deus? Deus mandou você fazer isso? Esse dinheiro não vai valer de nada para o seu futuro. Não vai valer de nada. Porque Deus te deu o teu dom de graça. Ele te deu de graça. Ele te deu de graça ali. Não é para você estar cobrando para curar alguém. Por isso que a gente hoje está muito difícil a gente ver esse dom de cura. Está difícil a gente ver esse dom de cura. Porque a pessoa ali, muitas das vezes é falta de fé, né? Também pode ser falta de fé. Mas se Deus te deu o dom de cura, é para você curar aquela pessoa, para que o nome de Deus seja glorificado. Não para você cobrar com aquilo. Você vai profetizar. Eu só profetizo se você me dá tanto. Eu tenho uma coisa para falar que Deus mandou falar para você, mas eu preciso de tanto. Do que vai adiantar? Eu quero tanto para eu falar uma coisa. Se Deus te deu de graça, para que você vai cobrar para falar o que Deus te mandou? Por isso que muitas vezes a gente não entende quando Deus se afasta da gente. Quando o Espírito Santo se afasta da gente. Vamos olhar o que foi que a gente fez de errado.
Olha um pouquinho lá para trás. Olha um pouquinho lá para trás. O que foi que eu fiz de errado para Deus se afastar de mim? O quê? Você pregava, você profetizava. Hoje você não prega, hoje você não profetiza, hoje você não tem mais dom nenhum. Por quê, meu Deus? Eu preguei, eu profetizei, eu fazia tudo isso. Mas por que eu não tenho minha salvação, meu Deus? Por quê? Olha o que você estava fazendo quando Deus mandava você pregar, quando Deus mandava você profetizar, quando Deus te dava uma visão, o que era que você fazia? Você profetizava para aquela pessoa de graça, para mostrar o dom do Espírito Santo, para mostrar que Deus era na sua vida, ou você estava cobrando por aquilo? Deus te deu o dom de visão. Você estava cobrando para revelar aquela visão para os outros. Olha qual foi esse fruto? Qual foi esse fruto? Qual foi esse fruto? Aí você volte lá atrás. Meu Deus, por que eu não tive a minha salvação? Aí Deus fala, volte lá atrás. Quando eu mandei você fazer tudo isso, o que foi que você fez? Você não fez nada do que eu mandei. Nada do que eu mandei. Você fez o contrário. Você profetizou, sim. Você pregou, sim. Mas nada do que eu mandei. Nada que eu te pedi, você fez. E agora você me pergunte por que eu não sou salvo. Mas Deus, que a gente venha pedir a Deus, quando a gente ser usado pelo Espírito Santo, o dom que Deus nos dê, que a gente venha ter sabedoria para a gente usar. Porque a gente, muitas das vezes a gente não fomos batizados com a presença do Espírito Santo porque a gente não sabe usar ainda. Mas eu creio, irmão, eu creio que cada um que está aqui, quando receber os seus dons do Espírito Santo, vai ser bem usado, porque a gente foi bem ensinado. A gente tem pessoas para nos ensinar, nos capacitar, principalmente a Deus, o Espírito Santo. Mas tem pessoa aqui na terra que nos ensinou, que está nos ensinando. Por isso que a gente tem que sempre estar prestando atenção na palavra do Senhor. Sempre que está prestando atenção no dia de ensino. Porque no dia de ensino é mais profundo. É mais profundo. E nisso que a gente tem que prestar atenção, principalmente, irmão. Eu gostei muito sobre esse ensino do Espírito Santo. Eu estava precisando ouvir tanta coisa que eu estava precisando ouvir. E eu acredito que os irmãos também estavam precisando ouvir. Porque do que aconteceu de um ano para cá, nos dispersou muito. Nos dispersou muito, a gente ficou muito disperso. A gente perdeu muito o foco. Mas, através desse ensino, eu estou conseguindo me focar mais na palavra do Senhor. Me focar mais. Por isso, a gente não pode deixar o que passou nos atingir hoje. Não podemos. Hoje somos nova pessoa, nova criatura, nova mente, novo pensamento. Por isso que a gente daqui para frente, a gente tem que ser cada dia mais, ser nova criatura. Cada dia mais a gente tem que ver uma mudança na gente. Buscar o Espírito Santo, pedir a Deus, muito a Deus, para que Ele venha nos dar força. Força, ânimo, fé. Porque, irmãos, cada dia que passa, bate aquele desânimo no nosso coração. É aquele desânimo. Isso mesmo, se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida, eu não sei. É aquele desânimo que pega a gente do nada, aquele desânimo. Se a gente pudesse, a gente não sair de casa. É disso aí que vem a depressão. É disso aí que vem a depressão, a ansiedade. Porque deixa o desânimo tomar conta. Deixa o desânimo tomar conta de você. Você não consegue fazer mais nada. É nesse momento que a gente tem que pedir a Deus para nos dar força. E a gente vê que cada dia mais está aumentando. Hoje a ansiedade está matando, a depressão está matando pessoas. Porque está deixando a frieza tomar conta do seu coração. Está deixando a doença. Porque isso é uma doença, mas também é espiritual.
depressão, a ansiedade é uma doença, mas também é espiritual. Por isso que a gente tem que pedir a Deus, para nos tirar disso. Não podemos deixar a depressão, a ansiedade nos tomar. Não podemos, porque o fruto do Espírito Santo é amor, alegria e paz. Não é desânimo, não é tristeza. Não é. Eu vejo tanto jovem aí, e hoje está pegando mais o jovem, porque o jovem tinha uma cabeça muito longe, muito vazia. E é um ponto que a gente tem que pegar, é isso aí, os jovens. Porque os jovens, as crianças são o futuro do mundo. Por isso que a gente tem que pegar nisso aí, ó. Nesses jovens, nas crianças. Que daqui para frente a gente está vendo que as coisas vão se estreitar cada dia mais. Vai se estreitar. E muitos jovens estão se desvaindo, estão dispersos, não quer buscar mais nada. Hoje os adolescentes, os jovens, só quer saber da internet, o celular. A gente também usa, não vou mentir que a gente não usa, mas a gente usa com sabedoria. Mas hoje, os jovens, por isso que a gente tem que pegar nesse ponto, os jovens estão cada dia mais longe de Deus. Está cada dia mais longe. Cada dia mais longe. Por isso que Deus fala, mostre os seus filhos no caminho que devem andar. Mostre os seus filhos no caminho que a gente que deve andar. É o caminho do Senhor. Para que não venha se perder no caminho. A gente tem que pedir a Deus discernimento, sabedoria. Para que a gente venha cada dia mais buscar a presença do Senhor. Porque se não for a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo, porque os três é um só. Em nome de Jesus. Porque a gente tem que buscar a presença. Porque se a gente ficar disperso nesse mundo, há de nós se não for a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que os irmãos também... Eu vou ler um pouquinho sobre Ezequiel. Ezequiel 2. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ezequiel 2 que diz, vou adiantando, irmãos. Disse-me, filho do homem, pôs-te em pé e fale contigo, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouve o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duros e de obstinado coração. Eu te envio a eles e lhe direi, assim diz o Senhor. E eis, quer ouça, quer deixa de ouvir, porque eles são casa rebelde. Há de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, o filho do homem, não os tema, nem temas as minhas palavras, suas palavras. Ainda que esteja contigo, sarça e espinho, e habites em escorpião, não temas as suas palavras, nem se assustes com os seus semblantes, porque são casas rebeldes. Mas tu lhe dirás a minha palavra, quer ouça, quer deixa de ouvir, pois são os rebeldes. Mas tu, o filho do homem, ouve o que eu te falo, não seja rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e como que eu te... o que eu te dou. Então
Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nele havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e eis que estava escrito dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações e súplica. Depois me disse, filho do homem, como que acharás como este rolo e vai falar à casa de Israel. Então abre a minha boca, e eu me deu comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer o teu ventre, e enche a tua entranha deste rolo que eu te dou. Então come, e era a minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entre na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não é enviado a um povo de estranho, fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranhas fala, nem de línguas difíceis, cuja palavra não possa entender, e eu o estais enviarás, certamente te dareis ouvido, mas a casa de Israel não te quereis dar ouvido, porque não me queres dar ouvido a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinado e duro coração. Eis que eu fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Diz como diante a tua fronte, mais forte do que a pederneira, mas não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Até aqui, irmãos. Ali, Deus falando ali com Ezequiel, né? Porque ele te deu dom ali, Ezequiel, para profetizar com aquele povo de Israel. Um povo que estava longe da presença de Deus. Um povo que não estava ali cativo ali, contra na Babilônia. Mas aí hoje eu fiquei pensando, por isso que é difícil a gente sair para pregar, aí evangelizar aí. Porque são pessoas rebeldes, pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor. Mas como o Senhor falou, mesmo se não quer ouvir a minha palavra, continue pregando, continue falando, mesmo que seja rebelde, continue pregando, porque vai surgir efeito. Por isso que continue, por isso que eu falei, por isso que a gente tem que comer isso aqui, ó. Comer essa Bíblia, que é o rolo, e comer, ter isso no nosso coração, na nossa mente. Porque quando eu falei isso aqui tem todo o manual. Todo o manual está aqui dentro. Todo o manual. Por isso que antes de a gente sair para levar a palavra de Deus, a gente tem que estar aqui ligado nisso aqui, ó. Na palavra de Deus. Deus falou, antes de você ir pregar, evangelizar, de profetizar para aquele povo, você vai ler, você vai estudar, você vai comer o rolo, você vai botar isso dentro de você, para você pregar para aquele povo, porque é um povo que está longe de Deus, um povo rebelde. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para que nos dê força para lutar com os rebeldes aí fora, porque tem muito rebelde aí fora que não quer ver a palavra de Deus, não quer ver a palavra de Deus e não quer aceitar a presença do Espírito Santo na vida. Por isso que a gente tem que cada dia mais buscar. Por isso eu quis ler essa passagem aqui também, porque a gente tem que lembrar todos os dias de buscar a presença do Espírito Santo. Que eu falei anteriormente, quando a gente sair, a gente tem que estar ligado no Espírito, tem que estar ligado, firme na presença do Espírito Santo e na Bíblia, porque vai vir as pessoas rebatem, vai te perguntar, como é que você vai responder? Você é um crente cristão que sabe, que fala que conhece a palavra, e se a pessoa te perguntar alguma coisa e fora, você fala, eu não sei. Como é que a gente vai mostrar a diferença para aquela criatura, para esse rebelde aí fora? Como? Por isso que a gente tem que buscar mais a palavra de Deus, mais e mais. Eu falo isso por mim também, eu falo isso para mim, que eu preciso buscar mais, estudar mais. Mas o que eu entendo, o que eu ouço, eu guardo. Isso
já nos dá um refrigério quando a gente sabe a palavra do Senhor. Isso já nos dá força, já nos dá refrigério, né? Por isso que cada dia mais a gente tem que buscar a palavra do Senhor, comer esse rolo aqui, porque a gente precisa, a gente é necessitado, porque todo mundo sabe que um dia isso aqui vai ser tirado de nossas mãos. Isso aqui vai ser tirado de nossas mãos. O manual da vida vai ser tirado de nossas mãos. Por isso que a gente tem que estar ligado para guardar a palavra do Senhor em nossa mente, na tábua do nosso coração. Para quando for isso aqui tirado da nossa vida, a gente saber o que é o fruto do Espírito Santo, saber qual é os dons do Espírito Santo, porque a gente tem que, como é um cristão, a gente que é cristão, não saber qual é os dons do Espírito Santo, qual é o fruto do Espírito Santo. Porque se quando isso aqui for tirado, se perguntar qual é o dom do Espírito Santo, como é que a gente vai saber se a gente não guardou na tábua do nosso coração? Qual é o fruto do Espírito Santo? A gente não vai saber falar, porque a gente não guardou a palavra do Senhor e na tábua do nosso coração. Por isso que a gente tem que estar ligado, irmão. E a gente sabe, né? O que vier vai ser de acontecer. E eu creio que Deus vai nos dar descendimento cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Aí eu também queria deixar uma palavra aqui também, conhecida, né? A visão de um vale de ossos secos. Amém. Uma palavra conhecida que os irmãos conhecem, mas eu também queria deixar aqui essa passagem para os irmãos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e eis que me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu os sabes. Então me disse: profetize sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e viverá. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e viverá, e saberás que eu sou o Senhor. Então profetize como se me deu ordem. E ouvi um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E eis me disse: profetize ao espírito, profetize ao filho do homem. E disse: Espírito, assim diz o Senhor Deus, vendo os quatro ventos, o espírito, e assopre sobre estes mortos para viver. E profetize como se me deu ordem. Então o espírito estendeu neles, e viveram, e se puderam em pé, em exército grande, em extremo. Aleluia, Jesus. Aqui Ezequiel teve uma visão e profetizou contra aqueles ossos secos, naquele vale de ossos secos. O Senhor Jesus fez ele em visão, o mostrou, e também fez ele profetizar contra aqueles ossos. Aleluia, Jesus. Ezequiel, Deus estava mostrando ali a Ezequiel como é que estava aquela cidade de Israel, Judá. Como é que estava aquela cidade. Ele lhe mostrou aquele vale de ossos secos, mas está mostrando como é que estava aquela cidade. Praticamente ossos. O povo estava ali, só não tinha espírito mais. Não tinha espírito naquele povo. Por isso que Deus mostrou. E aqui fala: é possível que aquele ossos viverá? É possível. E como aquela cidade ali, Judá e Jerusalém, depois de alguns anos, ela se foi reformada. Ela foi reformada de alguns anos.
Por isso que Deus mostrou ali, os ossos voltando para o lugar, pele se formando de novo, tudo se voltando para o seu lugar. Porque Deus mostrou em visão como é que estava aquele povo e como é que ia ser transformado aquele povo. Tudo se fez novo de novo. Aquele povo daquela cidade é como aqueles ossos que se foi transformado em pessoas novamente. Mas como foi transformado, estava sem espírito. Mas Deus deu o espírito àquele povo. E aquele povo se renovou. Aquele povo foi novo de novo. Teve fôlego de vida de novo. Como aquele povo de Israel e de Judá não tinha mais vida. Como estava tudo cativo, não tinha vida mais. Vivia sem presença do Espírito Santo. Muitos começaram a adorar outros deuses, esqueceu de Deus. Mas Deus mostrou a Ezequiel que pode tudo ser mudado, pode ser tudo transformado. E como foi? Foi mudado, foi transformado. Muitos voltaram para a casa do Senhor, muitos voltaram a adorar a Deus, porque Ele é o único e suficiente que a gente deve adorar, é a Deus. Muito aquele povo voltaram, reconheceram os seus pecados, voltaram a conhecer o Espírito Santo. E é isso, essa palavra aqui, no meu entender, eu vi isso aqui, no meu entender. Eu vi isso aqui, porque tudo pode se mudar. Mesmo que a gente está ali no vale, de ossos secos, mortos, sem espírito, sem nada. Deus pode nos transformar, pode nos resgatar, pode botar tudo no lugar. Mesmo que faça um rebuliço, esteja tudo fora do lugar, tudo fora de ordem. Deus pode vir. O Espírito Santo pode se renovar. O Espírito Santo pode botar tudo no lugar, mesmo que a gente não entenda. A gente não entenda. Mas Deus tem o poder de mudar, de te dar vida, de te dar o Espírito Santo. Isso é o que eu entendi nessa palavra. Eu nunca tinha focado assim, nisso, nesse contexto, nessa palavra. Eu não tinha lido ela, mas quando eu cheguei em casa eu li. E eu entendi um pouco aqui. Que essa visão, Deus mostrou a Ezequiel. Para ele ver como é que estava aquela cidade, aquele povo. E como é que ia ficar se aquele povo voltasse a Jesus. Se aquele povo, aquela cidade voltasse a adorar a Deus. Por isso que Deus enviou Jeremias, Isaías, para Ezequiel, para profetizar para aquele povo, para mostrar para aquele povo quem é Deus de verdade. Muitos não queriam aceitar, não acreditavam na palavra deles, mas Deus fez muitos acreditarem. Deus mostrou muitos na carne. Você vai acreditar ou não vai acreditar? Querendo ou não, Deus enviava muitos profetas para profetizar com aquele povo, para aquele povo voltar para a casa do Senhor, para aquele povo voltar para a presença do Espírito Santo, para aquele povo sentir a alegria do que é servir a Deus, para aquele povo viver em paz. Deus ama tanto a nós, tanto, que Ele sempre tenta nos mostrar de alguma forma. Sempre alguém profetiza para a gente, sempre alguém está ali nos falando para a gente acreditar mais nele. Muitas das vezes a gente está esquecido de Deus, a gente está afastado de Deus. Mesmo a gente está aqui na presença do Senhor, a gente se afasta um pouco. Mas Deus sempre manda uma profecia, sempre manda uma palavra, sempre manda um irmão, sempre manda uma irmã, para nos dar uma palavra de ânimo. Isso é profecia também. Se você está chegando aqui dando uma palavra de ânimo para aquela pessoa, é uma profecia também, porque você vai se alegrar, de alguma forma você vai se alegrar. Isso de alguma forma é profecia, porque você está profetizando coisas boas, você está falando coisas boas ali para aquela pessoa. Então também isso é uma forma de profetizar o amor, o carinho para aquela pessoa. Por isso que a gente, irmãos, a gente tem que buscar mais o Espírito Santo, buscar mais a Deus. Porque se não for Ele em nossa vida, não adiantaria, irmão, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, a gente está aqui na casa do Senhor. A gente está aqui. Se não fosse a presença do Espírito Santo para nos convencer a vir à casa do Senhor,
antes não viria. Por isso que a gente tem um Espírito Santo na nossa vida. A gente tem o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar vida, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus. Que tudo é um só. Em nome de Jesus, por isso que a gente está aqui na casa do Senhor, alegre, feliz. A gente não sabe o que se passa um na casa do outro, não sabemos. Mas o que a gente sabe é que cada um está aqui, de algum propósito, está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Sabe do nosso lar para estar aqui, para ouvir a palavra. Isso é o que importa para Deus. Eles se alegrando, quando a gente sai de nossa casa, mesmo fraco, mesmo cansado, ele se alegra. Quando a gente sai de nossa casa, vem para a casa dele, ouvir a palavra, ouvir o louvor. Porque a gente, de alguma forma, a gente sai daqui diferente, irmão. De alguma forma, a gente sai diferente. Graças a Deus, depois dessa palavra, eu vim aqui nervosa, com medo. Eu quase ligava para a missionária, eu falava para a missionária, eu não vou conseguir assistir tudo hoje, não. Eu quase ligava, eu vinha ligar. Mas, graças a Deus, o Senhor foi. Ele falou, não, você vai conseguir. Eu falei assim, mas agora eu sei que é o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo é na minha vida. Por isso que eu estou aqui. E eu tive força e vim. E falei, eu vou, em nome de Jesus. Se Deus me chamou para estar ali me ensinar a palavra através da missionária, ela deu esse cargo para cada uma que está ensinando, como é que eu não vou? Né? Vim e graças a Deus consegui falar o que Deus mandou, principalmente para mim, né? E eu peço a Deus muito, eu agradeço muito a Deus, muito, por Ele nunca me abandonar, e que Ele também me conceda cada dia mais o Espírito Santo na minha vida, porque eu sei que o Espírito Santo é na minha vida, A gente tem que ter a certeza que o Espírito Santo está na nossa vida. A gente tem que ter a certeza que a gente tem dons. Só basta a gente buscar o Espírito Santo e descobrir qual é o meu dom. Quem não foi batizado com o Espírito Santo ainda, em nome de